Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Fernanda Manhães do Ateliê Toda de Pano. Eu vim fazer um passo a passo um pouquinho diferente hoje. Eu já tô há um mês fora de casa, então eu precisei de adaptar umas máquinas para que eu conseguisse trabalhar daqui, né? Então, eu não consigo costurar. Eu comprei uma impressora pequena, uma prensa pequena e peguei uma máquina de costura emprestada que eu vou mostrar ela pra vocês no final. Porque assim, eu recebo muitas mensagens das meninos, né, em relação à máquina, como costurar a bolsa, enfim. E aí o que acontece? Nem sempre a gente tem condição de investir numa máquina nova, né? Então eu tô com uma máquina aqui que ela me surpreendeu muito, gente. Ela é fantástica, é uma máquina bem antiga, só que ela faz um pouco de barulho, então por isso que eu não consigo gravar, porque senão eu não vou conseguir explicar enquanto eu estiver costurando por conta do barulho dela. Mas ela fez tranquilamente essa peça aqui, gente. Olha só que coisa mais fofa. Então, assim, eu costurei os dinossauros, que eu fiz no plush, né, como a gente fez a aula de apresentação dele. Eu costurei tactel e costurei isso aqui, gente. Então, ela foi de boa. De vez em quando ela dá umas pegadinhas, mas é porque eu também precisava de repente uma revisão, porque ela tava muito tempo parada, mas enfim. Então vai ficar a dica aí pra vocês, caso vocês tenham uma máquina dessa, vale super a pena vocês tentarem, tá? Porque tem muita gente que tem vontade de fazer esse tipo de peça, mas eu tenho uma doméstica, uma Brother, mas a minha eletrônica ela não costura. Então nem adianta, porque ela para, ela trava, mas ela não vai. Mas essas antigas, ó, é top. Então eu vim aqui mostrar pra vocês o passo a passo dessa mochilinha. Olha, gente, fantástica ela, feita toda em A4. Pra quem não me conhece, eu trabalho com costura criativa e sublimação. Eu trabalho com alguns designers. O Elvis que fez esse projeto. Então a gente é o lançamento dela, né? Então eu vim aqui fazer uma explicação porque no meu canal, gente, eu tenho um vídeo de mochila, tá? Então eu vou explicar a parte costurando. Eu vou deixar até aqui no card do vídeo o link da aula da mochila, porque a sequência de frente, acabamento, folha, canal de zíper é a mesma. Todas as mochilas a sequência é a mesma, então dá pra pegar aquele vídeo pra ver costurando, ok? Então vamos lá, a gente tem 7 arquivos da Patrulha Canina, ó, pra ser feita em forma de mochila ou lancheira térmica, ok? Então eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, gente, que coisa mais linda. Olha só. Eu já deixei todas aqui que eu vou costurar pra pôr a foto lá no grupo. Então a gente tem, ó, o Rock. Nós temos a Everest. Nós temos o Chase e Zuma, tá vendo? Então temos, ao todo são 7, tá? Aqui eu já refilei elas, eu fiz esse processo no nylon 600 e Oxford, ok? Vocês podem usar gabardine, tactel, oxfordine, o tecido que vocês quiserem na sublimação. Mas aqui eu fiz a dublagem com nylon 600 e Oxford. Aqui eu tenho o canal do zíper e eu tenho, cadê o meu fole, ok? Gente, eu tô com uma prensa 30 ela é 29 por 38, é uma prensa A4, tá? Então o que acontece? Eu fiz essa impressão na bobina, porque aqui ele tem um pouquinho mais que A4. Mas na minha prensa deu certo. Então, assim, quem tem uma prensa pequena, pode comprar a bobina e fazer a impressão inteira. Porém, no arquivo, ele vai estar dividido, para que vocês possam fazer emenda na costura. Então, assim, eu achei que o creme não compensa. Então, assim, o valor da bobina, a bobina é vendida a 100 metros. É uma bobina, é que ela tá segurando o meu telefone ali, então eu não consigo pegar ela agora. Então, assim, é uma bobina. Eu tenho também um canal falando sobre, um vídeo no canal falando sobre bobina. Então, você vai configurar a impressora,
para ela imprimir a largura do A4, porém ela imprime um pouquinho mais comprida. Então, se a prensa de vocês forem pelo menos 38 centímetros, vocês conseguem fazer inteiro para não ter uma emenda de costura aqui no meio, ok? Então, as partes vêm assim. E o que a gente vai precisar para fazer a nossa mochila? A alça, eu usei alça de poliéster, regulador, eu usei 4 desse daqui, tá? Porque, gente, existe no mercado, ele só um quadradinho assim, ó, tá? Ó, um quadradinho assim. Porém, aqui eu não encontrei, né? Apesar de eu estar na região de São Paulo, eu não posso ir pro Brás. E aí eu acabei que eu comprei aqui perto de mim mesmo. Então, eu vou usar 4 regulador desse, alça de poliéster, zíper a metro. A minha eu coloquei vivo, porém, gente, o vivo ele não é uma obrigatoriedade, tá? Ele não é obrigatório. O vivo a gente coloca para ele dar uma estrutura na moldura da peça e deixar a peça mais desenhada. Mas quem não tem, muita gente não trabalha ainda com vivo, não precisa colocar, ok? Nylon dublado, eu usei isso aqui de forro, mas o forro pode ser qualquer um. Ele pode ser bagum, napinha, tricoline ou não por forro, tá? Mas eu gosto muito desse, pra quem não conhece, ó, o nylon dublado ele tem um nylon fininho de um lado, ele lembra um pouco um tafetá mais grosso. E aqui ele tem uma espuminha, ele é flexível, porém ele ajuda a deixar a peça mais armadinha, tá? Gosto bastante desse forro, porque aqui a gente consegue limpar, né? Caso suje, alguma coisa, dá pra limpar. E aí, vamos para as nossas partes. Então, aqui o que eu fiz, gente? O segredo do brilho, tá? Eu já fiz isso, já expliquei em outros vídeos, mas eu vou explicar aqui por conta que eu fiz essa peça assim. Fundo branco, gente, fundo branco para não encardir. Eu trabalho com plástico cristal desta forma para minhas mochilas. Eu, Fernanda, não gosto de usar ele na dublagem, tá? Mas muita gente usa. Então, assim, vocês podem pegar, fez a dublagem? Vocês vêm com plástico por cima, leva pra prensa de novo, teflon embaixo, teflon em cima pra não grudar, tá? Temperatura, vai precisar de testar na máquina de vocês, porque é assim, eu trabalho com uma prensa da Rimac 40x60, né, que tá na minha casa, e aqui eu comprei uma que eu não sei a marca dela não, mas é, enfim, é aquelas 8 em 1. E eu testei a temperatura, porque eu achei que a temperatura não ia dar certo e graças a Deus a mesma temperagem que eu uso na minha prensa, nessa aqui deu certo. Mas a maioria das vezes a gente tem que ir um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, ok? Então assim, se vocês quiserem fazer a dublagem do plástico no material, vocês vão primeiro estampar, né, dublar, põe lá na prensa, nylon 600, com o lado brilhoso do nylon para cima, o tecido por cima com direito pra cima, a arte, prensa tudo junto. Vai sair isso aqui, ó, tecido dublado já. Aí vocês vão voltar pra prensa, o material dublado, com plástico por cima e vão colocar mais alguns segundos pro plástico derreter e aderir aqui. Eu não gosto de trabalhar assim porque numa extensão pequena, ele fica ok. Mas quando a gente trabalha com uma extensão grande, às vezes ele dá umas, como se fosse, como eu posso explicar? É como se fosse umas bolinhas, mas é coisa mínima, sabe? Que é do plástico mesmo. Isso me incomoda, eu não gosto. Então, o que eu gosto? Eu gosto desse efeito verniz. Gente, isso aqui, ó, parece um verniz, ó, o material. E principalmente quando a gente faz numa cor aqui, ó. Quem olha, acha que isso aqui é um material verniz, tá vendo, ó? Então, aqui eu tô usando o plástico 0,30. Na hora de comprar também, preste bastante atenção, porque existem várias marcas, existem plástico que tem pó, existe plástico que tem papel. Eu uso de papel, tá? O que vem com aquela folha de seda. E aí vocês olhem, porque existem alguns que eles não são tão nítidos, e existem outros que são mais cristais, tá? Então,
eu fiz o quê? Cortei todas as partes, ó. Aqui é o meu canal do zíper, duas vezes no plástico, 2 vezes no forro. O meu fole, uma vez na dublagem, uma vez no plástico, ou uma vez no forro. O plástico, ele não é obrigatório também. Isso vai agregar valor na peça de vocês, né? Então, vocês vão ter que colocar, embutir isso no custo. Então, assim, vai ficar a critério de vocês. É o que eu falo. Eu montei essa porque ela é branca, pra ela não sujar, não encardir, porque é peça de criança, né? Na pandemia, eu fiz muita bolsa, assim, porque pra ficar fácil de higienizar. Mas, no decorrer, né, do tempo, a única coisa que ficou só no tecido foram as orelhinhas, mas o restante, ó, ela ficou toda no plástico, tá vendo? Então aqui, essa bolsa, ela vai ficar muito duradoura, ela não vai sujar tão cedo, ainda mais que é pra criança. Então, vocês não precisam usar, tá? Vocês podem fazer somente na dublagem, ó, olha só a nossa Sky, porque ela fica linda assim também, tá? Sem o plástico. Porque, como eu disse, o plástico ele vai agregar mais custo na peça de vocês. Então, aqui eu tenho frente e costas, ó, eu refilei um pouquinho só de branco aqui, não refilei ela exatamente no risco. 2 vezes o meu plástico, 2 vezes o meu forro, tá? E aí, a gente vai começar a fazer a nossa montagem. A nossa montagem, ela vai ser... eu tenho as minhas orelhinhas. Então, todas as partes eu dublei no nylon 600 e Oxford. As orelhas só no Oxford, tá vendo? Porque o que eu vou fazer com elas aqui? Deixa eu ver se eu acho a minha tesoura. Aqui eu vou recortar, ó, bem certinho, deixando umas margenzinhas brancas, né? Recortei, eu vou colocar direito com direito, eu levo pra luz assim, ó, pra eu centralizar bem a linha da estampa, ó, pra ele ficar bem certinho, bem casadinho. Aqui embaixo, eu vou colocar o nylon dublado, tá? Pode ser feltro, pode ser manta R2, manta R1, aí fica a critério de vocês. Ou vocês podem simplesmente fazer no tecido e colocar enchimento, tá? Eu gosto de fazer assim. Minhas orelhas das naninhas, às vezes algum chapéu quando é pequeno. A maioria dos chapéus eu faço assim e depois eu complemento um pouquinho com enchimento para ele dar uma estufadinha. Mas eu gosto muito porque ele ajuda a dar estrutura, a ficar mais em pezinho. Então, como eu disse, pode ser manta, pode ser feltro, tá? Eu tenho uma caixa na minha casa que é uma caixa de retalhos, né? Porque assim, por exemplo, isso aqui é um retalho. Então, quando eu vou fazer alguma peça, por exemplo, eu corto isso aqui e sobra as bordinhas, né? Ó, vai sobrar as bordinhas aqui. Então, eu sempre guardo, porque às vezes eu encaixo, ó, a orelha dele é menorzinha, tá vendo? Então, o excesso que sobrou daqui, eu consegui fazer as orelhinhas dele. E assim por diante. Mas vocês podem usar... Eu até já indiquei para algumas meninas, a gente faz, aqui no chão eu já joguei, mas a gente tem muito retalho de tecido, né, ó, aqui, por exemplo. Tá vendo esse pedaço aqui que sobrou? Que aqui era um pedaço eu comprei 3 metros corrido, fui cortando, então sobrou esse pedaço, aí eu acabei que botei na prensa ele um pouco maior. Mas aqui eu poderia refilar ele... E eu posso pegar 2 pedaços desses de tecido que iria pro lixo, colocar um em cima do outro e colocar aqui embaixo. Também dá certo. Então, ele vai ficar mais firminho porque ele vai ter mais camadas de tecido. Então, dá pra gente reaproveitar todos os nossos retalhinhos, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Colocar direito com direito, alinhar bem bonitinho aqui a estampa, ó. Pra ficar assim, bem certinha. Vou colocar em cima do meu estruturador, que eu vou escolher, né? Pode ser qualquer um dos que eu falei. E vou passar uma costura assim, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês conseguirem ver bem certinho, ó. Então, eu vou costurar. Eu vou começar a minha costura aqui, tá? Uns 2 centímetros pro branco. Aí, eu vou fazer isso aqui. Eu vou vir toda a volta e vou subir aqui mais 2 centímetros. Vou recortar todo o excesso e vou desvirar,
ok? Então, a minha orelhinha já vai estar pronta. Aí, eu vou pegar o meu espelho, tá vendo aqui, ó? Ele já tá com forro e já tá com plástico. Então, como que é a sequência de montagem de todas as partes que eu faço no plástico? Eu vou pegar a minha arte, eu vou olhar o melhor lado que mais brilha do meu plástico, vou pôr por cima. Eu vou pegar, se eu não tenho, que é o meu caso aqui, eu não tenho um calcador de teflon, vou pegar um pouquinho de olhinho de máquina, passar num algodãozinho ou num lencinho umedecido e vou passar aqui nessa borda, óleo. E aí eu venho pra minha máquina e pesponto toda a volta dele, prendendo o plástico aqui. Então eu não trabalho com calor no plástico, e isso faz com que eu tenha mais brilho na minha peça, tá? Então eu só vou sobrepor e pespontar, ok? Se vocês forem colocar vivo, depois que vocês colocarem o plástico, vocês vêm e façam a aplicação do vivo. Se não for por plástico, vocês vão fazer o pesponto do plástico e já coloca o forro aqui atrás, tá? Direito pra fora, direito pra fora. Então, a gente vai colocar avesso com avesso, ok? E aí, a nossa peça, a nossa frente da mochilinha já vai ficar assim, tá? Ó, com forro e com plástico. Depois que vocês colocarem o vivo ou não colocar o vivo, vocês vão colocar as orelhinhas por cima do vivo, tá vendo? Ou, caso não for por o vivo, depois do plástico vocês coloquem as orelhinhas, ok? As costas, a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho a montagem dela, tá vendo? Já com plástico, apliquei o vivo, o forro tá aqui. Aí eu vim com a minha alça. A alça de poliéster, aqui eu cortei 1,60 m de alça. Dobrei aqui, vamos ver quanto eu dobrei, gente, ó, porque eu faço tudo a olho. Ó, eu dobrei 9 centímetros aqui, ó. Então, eu peguei a minha alça assim, juntei as duas pontas, tá? Aqui, eu medi 9 centímetros, ó, fiz isso aqui, dobrei, ok, ó, dobrei. Aí, eu vim aqui, como eu já dobrei e marquei o meio aqui embaixo e o meio aqui em cima, que a gente precisa dessa marcação, tá? Antes de vocês colocarem o plástico, já dobrem o espelho e marquem o meio. Aí, eu vim aqui no meu pique do meio, coloquei aqui em cima, ó, só coloquei, tá vendo? E passei uma costurinha prendendo, aí ficou assim, ó, a minha alça. Aqui embaixo, eu peguei dois pedacinhos de 10 centímetros, dobrei no meio, apliquei, ó, um regulador aqui e costurei, tá vendo, ó, passou a curvinha, eu costurei um aqui e um aqui, tá? Por que 4 regulador? Porque a gente vai usar 2 aqui e depois 2 na alça pra regular a mochila, pra ela ficar assim, ó, desse jeito, certo? Então, basicamente é isso. Feita aqui as costas, a gente vai fazer a mesma coisa com fole e canal do zíper. Aplicar o plástico, né, aqui, ó. Então, aqui eu já tenho, ó, o meu fole pespontado, o meu plástico, tá vendo, ó? Já tá aqui grudadinho. E o canal do zíper, a mesma coisa. A gente vai fazer isso daqui nas duas partes e depois a gente vai aplicar o zíper, tá? Então, assim, tudo isso aqui, a costura vai estar no card aqui do vídeo, no vídeo da mochila, tá? É a mesma montagem. Então, pra quem quiser aprender a montar canal de zíper, não sabe ainda, fole, depois colocar ele aqui com forro, vai estar tudo lá no vídeo da mochila. Aí, ó, montei aqui, eu vou usar 2 cursores, eu peguei mais 2 pedacinhos de alça, para colocar aqui como puxador, né, para na hora de abrir o zíper, ó, ficar mais fácil, tá? E depois disso, é só fechar a mochila. A gente vai colocar aqui, ó, direito com direito. Na parte do forro do zíper, a gente vai colocar direito com direito do nosso forro. Vamos passar uma costurinha, aí a gente vai virar todo mundo.
e vai pespontar. Então, a gente vai fazer o nosso fole, tá? Vai estar lá no vídeo, de novo, da mochila. Então, vocês olhem lá que vocês vão saber como é que faz todo o processo da costura. Então, basicamente, gente, é isso. Então, eu queria vir falar sobre os materiais, como que eu faço essa parte aqui, que também lá no vídeo, se não me engano, esse vídeo da mochilinha eu fiz assim também. É muito simples de fazer, tá? Vem muita gente perguntar em relação ao material. Gente, material não se prendam, usem o que vocês têm, o que vocês costumam usar, tá? No caso do, como eu expliquei aqui, do plástico, ele vai agregar custo na sua peça. Então, você vai verificar se você tem, se você quer aplicar ou não. É lógico que fica uma peça bem mais bonita. Eu sempre falo que a sublimação, ela não é simplesmente para brinde. A gente consegue agregar valor, fazer peças exclusivas, peças únicas, sem deixar nada a desejar para as lojas, né? Então, olha só que fantástico. Muito legal, né? Então, eu espero que tenha dado para entender em relação ao material, a posicionamento do plástico, né? Muita gente estava aí com dúvida nos grupos ontem quando eu postei a foto da mochilinha. Então, a sequência de montagem vocês podem ver na outra mochila. E eu acho que é isso, gente. E desculpem aí o vídeo de passo a passo assim, é porque eu vou até mostrar a máquina pra vocês. É porque não... Ela é bem barulhenta mesmo, então acaba que ia atrapalhar um pouquinho na hora de fazer as explicações. Mas eu acho que assim deu, né? Pra vocês entenderem. E bora trabalhar a volta às aulas. Vai vir mais novidades aí, eu vou trazendo... Eu soltei pra mostrar pra vocês, tá? Ó, tá lá no grupo, vou deixar na descrição aqui do vídeo, caso alguém queira entrar no grupo, a mochila toda pronta. Aqui eu tô sem viés, eu sempre confundo, sem viés nas cores, então eu não coloquei acabamento interno ainda, ó. Mas ela pronta dentro fica assim. E aí a gente acaba que faz o acabamento com viés, tá? Ó, pra ficar arrumadinho. Mas se vocês forem fazer pra lembrancinha, gente, essa mochila pra lembrancinha de aniversário vai ser show de bola. Aí vocês não coloquem o plástico, vocês não coloquem o forro e façam a mochila normal, só que aí ela vai ficar, não vai ficar tão durinha, tá vendo? Porque aqui eu tô usando o plástico 0,30 e ela ficou bem firminha, ó. Tá vendo? Ela ficou bem durinha, ficou linda assim. Se caso vocês não forem usar o plástico, mas eu quero que a minha mochila fique assim mais firme, então vocês coloquem um TNT aqui atrás, ó. Antes de colocar o forro, coloquem um TNT, vocês podem usar da gramatura de 80 pra cima, tá? Posiciona a arte, o TNT e o forro e pesponta todo mundo junto. Então você vai ter uma estrutura em todas as partes. Daí tem que ser tudo, tanto na frente, costas, fole e canal do zíper, ok? Então é isso, gente linda. Eu vou mostrar aqui, vou pegar o celular para eu mostrar a máquina para vocês. Deixa eu pegar aqui. Olha só, gente, a minha guerreira é uma Eugênia antiga. Tá vendo, ó? E olha só, eu ainda tô fazendo essa bolsa com calcador normal. Pensa, gente, pensa. Mas tá dando certo. Então, espero que tenham entendido, que tenha dado tudo certinho. Um beijo no coração de vocês. Caso tenha alguma dúvida, é só me chamar, vou deixar o link no grupo na descrição do vídeo. E aí eu tiro as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Um beijo grande pra vocês, ótimas vendas, ótimo começo de ano, até a próxima!